Olá, galerinha, como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre as rochas e os minerais. Os minerais, eles são compostos de substâncias inorgânicas, tá? Várias substâncias inorgânicas, quando se juntam, elas formam minerais. E esses minerais que vão formar as rochas. E esses minerais, eles têm características próprias, como diz aqui, ó, a cor, o brilho, o formato, a transparência, a resistência deles também, tá? Então, cada mineral é diferente um do outro. E é isso que torna as rochas diferentes, já que elas são feitas de minerais, ok? Aqui nós temos dois exemplos de minerais. Esse aqui é a ortoclase, que é um mineral do grupo dos feldspatos, que constitui cerca de 60% das rochas da crosta terrestre, ou seja, na superfície aqui terrestre, que a gente acabou de ver que é crosta, né? A superfície terrestre, ela é composta 60%, mais que a metade das rochas que tem aqui em cima, na superfície, são de origem de feldspatos. Aqui a gente tem um outro mineral, que é o diamante. É um mineral comercializado como pedra preciosa e utilizado na indústria como material abrasivo. O diamante, ele é diamante depois de polido, tá bom? Mas antes dele ser polido, ele é grafite, que é uma junção de vários carbônicos, uma cadeia de de carbonos, tá? Que formam grafite, o grafite depois é polido e se torna diamante. Aí ele tem essa transparência, esse brilho todo, que daí se torna uma pedra preciosa, que é bem cara, ok? E o tipo e quantidade desses minerais que vão definir que tipo de rocha vai ser, tá? Aí, então, o que são as rochas? Como as rochas se formam, né? Elas se formam pelo intemperismo, que é um processo de desgaste, é lento e contínuo, ou seja, leva muitos e muitos anos e nunca para de acontecer. Como acontece isso? A ação da água, o rio que bate nessa e leva esses minerais para um determinado local e acumula esses minerais em determinado local, por um rio, por um mar, por uma lagoa, pelo vento, né, que levam esses minerais para longe, se acumulam em determinado local. A variação da temperatura também faz com que esses minerais se encontrem um com o outro, tá bom? E o desgaste e a fragmentação dessas rochas que vão formar o solo, que a gente vai estudar mais adiante. Então, quando essas rochas elas se desgastam, se quebram, se esfarelam, ao passar de muitos e muitos, muito tempo, aí então elas vão formar o solo, tá? Temos três tipos principais de rochas. Temos as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá? As magmáticas vêm de magma mesmo, aquele que tem no manto, tá? Quando ele sobe para a superfície, aquele magma, e ele se solidifica, ou seja, ele se torna sólido, então é formado as rochas magmáticas. Três exemplos de rochas magmáticas: o basalto, que é feito o asfalto da rua, da pavimentação, tá? Temos o granito, que é bem comum para fazer, é usado para fazer pias, bancadas, até escadas e diversas coisas, tá? Aqui, por exemplo, ó, na imagem temos uma rocha, granito, e aqui quando ele é polido, é lixado, passado por um processo, ele forma então pias, bancadas, enfim. A pedra pome é uma pedra, também é uma rocha magmática, só que como ela é feita? Ela é muito utilizada na estética para esfoliação da pele, tá? Por quê? Porque ela é uma pedra, é uma rocha, né? Correto, a gente fala rocha e não pedra. É uma rocha que ela é esquentada e resfriada muito rapidamente. E ao resfriar, ela forma vários poros. E daí fica uma pedra porosa, cheia de poros, de buraquinhos. E ela fica bem leve. E ela é usada, então, para esfoliação. Rochas sedimentares. Rochas sedimentares
é feita pela compactação dos sedimentos, vários sedimentos que tem no solo, tá? Vários minerais que vão se sedimentando, outras rochas que vão se sedimentando, se desfazendo, esses sedimentos se juntam e daí formam então as rochas sedimentares, quando elas se compactam, tá? Pelo intemperismo, que é a força da água, do vento. Exemplos de rochas sedimentares. Nós temos os fósseis, que são impressões de seres vivos nessas rochas, tá? Os fósseis, ele é um resultado da rocha sedimentar. Então, as rochas sedimentares vão se sedimentando. Esses sedimentos podem ser seres vivos e também folhas, né? Que também, a planta também é ser vivo. Elas vão se sedimentando e fica no formato daquele indivíduo. E esse indivíduo vai ser substituído por outros tipos de minerais e então formam os fósseis. Um exemplo de rocha sedimentar é o arenito. O arenito, eles formam grandes rochas, rochas muito grandes. Ou o calcário, por exemplo, que compõe os nossos ossos. E construções também, que é usado o calcário, também tem na natureza, no solo, né? E ele é usado na construções, por exemplo, em tintas, para pintar a parede, que é o famoso cal, é o calcário, é uma rocha sedimentar. Nós temos também rochas metamórficas. Metamórficas, mórfico vem de metamorfose, vem de modificação, de mudança, tá? Então, as rochas metamórficas, elas são a transformação de outras rochas pela pressão que elas sofrem ou pela temperatura, aumento ou diminuição de temperatura. Também leva muitos e muitos anos para ser formada uma rocha metamórfica, tá? Porque imagina só, uma rocha ela tem que ser formada e ela tem que ser modificada ainda depois. Então, rochas metamórficas são muito mais antigas. Um exemplo de rocha metamórfica, o tipo gneiss, que é, por exemplo, Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, aquela montanha enorme que é chamada de Pão de Açúcar, bem famosa, que tem no Rio de Janeiro, aquele tipo de rocha é o tipo de rocha metamórfica, tá? Porque ela foi a mudança. Ela era uma rocha magmática antes, tá? Ela era granito. E ela foi se transformando, sofrendo modificações ao passar do tempo e se tornou uma rocha metamórfica. E também temos o mármore, que é muito utilizado para decoração, arte, né? Que pessoas fazem estátuas, artistas fazem estátuas de mármore, que era calcário, era feito de cálcio, era uma rocha de cálcio, calcário, uma rocha sedimentar, que foi sendo transformada com o tempo pelo intemperismo e se tornou mármore. O mármore é bem raro de ser encontrado, por isso ele é muito caro também, tá bom? Os fósseis, o que são os fósseis e como eles estão formados? Os fósseis, eles são vestígios. Vestígios são pedaços ou impressões só, formato, tá? Não é o indivíduo em si. São vestígios que o indivíduo esteve ali em algum momento. Então, são vestígios de seres vivos e principalmente as partes duras. Por exemplo, aqui está representado um peixe. As partes duras seriam o esqueleto dele, que é a parte mais dura do corpo dele. As partes mole, gordura, pele, músculo, essas partes moles, elas não duram tanto tempo, né? Um fóssil, ele leva milhões de anos para ser formado. Então, as partes moles não vão se resistir a esse soterramento que vai acontecendo ao passar do tempo desse indivíduo. Então, as impressões que ficam do fóssil são só as partes duras deles. Por isso que são só representados os esqueletos desses indivíduos, porque as partes moles não se tem como saber. Tem como se ter estimativas, projeções, mas no fóssil as partes moles não ficam impressas, ok? Podem ser cobertos por sedimentos sólidos ou gelo, pode ser também, tá? Então, a água, ela pode congelar esse indivíduo e esse indivíduo fica congelado ali dentro no bloco de gelo. Também existem fósseis que foram encontrados em blocos de gelo.
Ou resina. Resina âmbar, que é chamada de âmbar, é uma substância que no tronco das árvores produzem. E quando um inseto, geralmente é inseto, ele pode ser, pode ficar intacto se for coberto por essa resina. Então, essa resina, ao cobrir esse ser vivo, ele fica intacto, inclusive as partes moles dele, tá? Suas partes ou impressões são substituídas por sedimentos. O que isso quer dizer? Eu até destaquei substituídas, porque ao passar do tempo, aqui, ó, cada bloco desse, imaginem que passa milhões de anos. Então, para esse bloco aqui, o peixe morreu, ele se depositou aqui no fundo do mar. Depois, passou milhões de anos, foram vários sedimentos em cima desse indivíduo, as partes moles dele já não existiam mais, se decompôs. Depois, passaram milhões de anos e mais sedimentos pressionaram esse indivíduo aqui nessa camada mais abaixo, até aos escavadores, né, os paleontólogos, que são as pessoas que trabalham com fósseis. A área que trabalha com fósseis se chama paleontologia. Então, os paleontólogos, que são as pessoas formadas, vão procurar esses fósseis para descobrir como eram os indivíduos há tanto tempo atrás, tá? Então, quando eles acham esse fóssil, já não é mais o próprio osso daquele peixe. Os ossos dele foram substituídos por outros sedimentos, outros minerais, tá? Então, quando eu acho um fóssil, eu não acho o osso dele, eu acho a impressão que ficou dele. Vários sedimentos substituíram o osso dele por outro mineral, tá? Porque se passam milhões de anos e os ossos não duram tanto tempo assim. Se forma passar de milhões e milhões de anos, ou milhares de anos, e só são considerados fósseis organismos que viveram há pelo menos 10 mil anos atrás. Então, se eu acho um organismo que os paleontólogos eles conseguem saber quanto tempo atrás aquele indivíduo estava vivo, né? Com base em diversas características dele. Então, se eles acham um indivíduo, um fóssil, que tem 8 mil anos, ou seja, é muito novo, não é um fóssil, tá? É só um indivíduo que está em decomposição se depois naquele ambiente. Mas ele não é um fóssil. Ele só vai ser considerado um fóssil, isso é regra na paleontologia. Ele só vai ser considerado um fóssil se ele tiver mais de 10 mil anos. Aí sim ele é um fóssil. Ou seja, fósseis têm muitos e muitos anos que estão ali depositados naquele ambiente. Sobre a escala de tempo. Os eventos que aconteceram na Terra são divididos em éons, eras e períodos. Na tabela do tempo geológico a seguir, e vocês têm também essa tabela no livro de vocês, lá na página 499. Se lê do tempo mais atual, em cima da tabela, para o mais antigo, e daí vai descendo. Ao lado é passar dos milhões de anos, já vou mostrar para vocês, tá? Existem 4 éons, 5 eras e vários períodos. Por que tem tantas divisões assim? É porque aconteceram muitos eventos muito importantes na era geológica. Ou seja, a era geológica é tudo que aconteceu desde que o planeta Terra é planeta Terra. Então, desde lá do Big Bang, da formação do planeta Terra, vários eventos importantes aconteceram no planeta. Resfriamento e aumento da temperatura também no ambiente, diminuição da temperatura do ambiente, separação dos continentes, terremotos e meteoros. Então, aconteceram muitas coisas importantes. Então, para se saber o que aconteceu em cada momento da história do nosso planeta, ele é dividido, então, em éons, eras e períodos, ok? Uma curiosidade. No éon proterozoico que começaram a surgir as primeiras formas de vida. Então, os primeiros seres vivos surgiram só no éon proterozoico. Antes o éon proterozoico é o segundo éon antes do que a gente está agora. Então, faz pouquíssimo tempo.
tá? Mas os minerais e as rochas, que é o que a gente está estudando agora, eles surgiram assim que a Terra se formou. Então, os minerais e as rochas, eles existem há cerca de 4 bilhões de anos já. Então, sempre existiram rochas e minerais. E então, por isso que hoje nós temos diferentes tipos de rochas, porque teve bastante tempo para essas rochas se formarem. Então, aqui tem a tabela do tempo geológico, tá? Então, aqui do lado, ó, a gente vê o éon, que são as fases maiores, e esses éons são subdivididos em eras. Aqui, por exemplo, nós temos o éon fanerozoico, que é o que estamos, aí a era cenozoica, mesozoica, paleozoica. Essas eras ainda estão divididas cada uma em períodos, por exemplo, aqui Quaternário, Neógeno, Paleógeno, Cretáceo, Jurássico, Triássico, Permiano e assim por diante, tá? Em cada período desse aconteceram eventos bem importantes, por isso que devem ser agrupados em vários grupos, ter vários grupos, porque muita coisa importante aconteceu em cada período desse. Então, para a gente entender a história, ele é dividido dessa forma. Então, o tempo geológico é muito importante para os cientistas, pesquisadores, estudantes também saberem o que aconteceu em cada época. Por exemplo, lá no éon proterozoico, que eu falei para vocês, que é o éon que é onde surgiram as primeiras formas de vida, os primeiros seres vivos. E eles eram invertebrados marinhos, ou seja, eram seres vivos marinhos que viviam na água, no mar, e que não tinham vértebra. Tá? Aí no período cambriano é quando houve uma explosão de novas espécies, novos indivíduos, eles começaram a se modificar, onde surgiram então os primeiros peixes. Depois, no Ordoviciano, quando o planeta não era só água, começou a aumentar a temperatura, teve uma explosão de diversidade de famílias de animais, então surgiram mais animais. Depois, no período siluriano, tiveram as primeiras plantas terrestres. Então, já tinha mais terra, o planeta não era tomado por água, onde começaram a surgir as primeiras plantas terrestres. Então, conforme tudo isso, a gente sabe que existiu graças aos fósseis que nós achamos hoje. Então, nós sabemos como era o formato desses seres vivos, como eles viviam, devido aos fósseis que encontramos hoje em dia, tá? Então, a gente pode contar a história do nosso planeta através dos fósseis e a gente pode organizar toda essa história pela tabela do tempo geológico, ok? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Agora, eu quero que vocês façam os exercícios da página 502, tá? Do livro de vocês.